Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à sexta edição do Baita Chef, programa culinário amador organizado e produzido pelo Diário. Essa temporada tem patrocínio de Patronato Shopping, Farinha de Trigo Maria Inês, Arroz Rei Arthur, Rede Super e Delivery Much. E apoio de São Esteban Santa Maria e também do Risoto Gourmet. Agora, para a gente descontrair um pouquinho, aliviar o clima tenso que fica atrás desse balcão, vamos chamar aqui Marcelo Caminha. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Um dos critérios é a fidelidade à gastronomia gaúcha, né? Mas tu levou isso bem a sério, até o traje, tá tudo certo. Tu vai fazer pra gente uma tortilha com linguiça, é isso? Eu vou fazer uma tortilha com linguiça campeira, um prato muito tradicional da minha região, da onde eu venho, que é a região da fronteira gaúcha, fronteira oeste. Eu sou bagense, criado nos campos de Lavras do Sul, e a tortilha com linguiça, neste caso que nós vamos fazer aqui, mas depois eu vou explicar melhor, pode ser feita com outras carnes, é algo que eu trago na minha memória de infância da minha avó, a Estelinha. A minha avó fazia para nós esse prato, para toda a família, e eu me criei comendo tortilha de linguiça. Era isso que eu ia te perguntar, então eu ia te perguntar se tu aprendeu com alguém, tu aprendeu com a tua avó, então é um prato que traz um sentimento pra ti. Muito grande. Foi com amor. Quando eu fui convidado para vir aqui no programa, foi o primeiro prato que me veio na cabeça, assim, porque eu faço de muito tempo, faço em casa. O gurizada ali em casa gosta muito, a família Lucy gosta muito também. Então, e eu gosto muito de comer também. Ah, coisa boa. Então tu acha que vai agradar o jurado. Mas, se Deus quiser, vamos fazer o possível para agradar. Tá se sentindo pronto? Prontíssimo. Então tá bom, vamos lá? Vamos embora. Boa sorte. Obrigado. Jurados, o que vocês acham da tortilha do Marcelo? Olha, o Marcelo, como artista, é um dos maiores nomes hoje aí, nosso do Rio Grande do Sul. Artista gaúcho. Como cozinheiro, eu não sei, né? Vamos ver hoje aqui se ele também consegue, pelo menos, nos surpreender com a tortilha bagiense, é isso? O pessoal de casa já aprovou há muito tempo a minha tortilha com linguiça campeira, que é o que nós vamos hoje aqui. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui no Baita Chef 2023, com um compromisso muito grande, porque quando eu fui convidado, eu achei que era para cantar e tocar violão, aí estava tudo certo. Mas quando disseram assim, Marcelo, tu tem que cozinhar, eu digo, ai, a coisa não ficou diferente. Mas este prato que eu vou apresentar aqui é um prato que eu tenho, acima de tudo, muito carinho com ele. E já vou começando aqui, porque o tempo tá contando. Eu tenho muito carinho com esse prato, porque é um prato que vem da minha família de muito tempo. O que eu estou fazendo aqui? Estou colocando apenas água na panela, que nós já vamos começar a trabalhar daqui a pouco. Já vou deixar uma aguinha aqui. E a tortilha vem ao meu encontro, na minha história familiar, né? Porque eu nasci em Bagé, minha família é de Bagé, e eu me criei nos campos de Lavras do Sul. A família toda é de campo, ligada ao meio rural, pai, de avô, de bisavô. Então eu tenho um apego, uma história muito forte no campo. E por nós estarmos próximos à fronteira com o Uruguai, muita coisa vem do Uruguai, da música e também, obviamente, que da gastronomia. E a tortilha, ela vem, né, da influência castelhana, e aqui nós vamos ver hoje aqui é a tortilha com linguiça campeira. Nós vamos dar sequência então aqui, vamos imediatamente a ela, senão não vai sair, o tempo está passando. Então a primeira coisa assim, ó, nós vamos usar aqui duas panelas, uma para fritar a linguiça e outra para cozinhar as batatas. E é elas que nós vamos neste momento. A gente vai usar 4 batatas inglesas e vamos descascar as batatas. Com muito cuidado para não cortar os dedos. E eu sempre tenho um cuidado redobrado, porque as minhas mãos, os meus dedos são a minha ferramenta de trabalho. Já perdi um, tem 4 nessa mão só, então tem que ter muito cuidado para não perder mais. 4 tá bom, um perdido tá bom, né?
E falando em tempo, Marcelo, 1h30 dá tranquilo? Tu tá Olha, preocupado, espero tu que dê. Tomara que dê, porque aí eu gasto o restante do tempo tocando e cantando aqui. Tomara que dê. Então as batatas é o seguinte, a gente vai, deixa eu descascar todas elas, depois a gente vai cortá-las, picá-las, já explicando aqui que a batata vai fazer a função aqui essencialmente de preenchimento, de volume a nossa tortilha, né? Vai fazer com que ela ganhe corpo. E sabor também, é claro, o sabor da batata é especial. E ao mesmo tempo não mascara o sabor dos outros ingredientes que a gente vai usar. Com quantos anos tu aprendeu a fazer esse prato? Hein? Eu tinha ali em seguida que eu obtive a permissão para chegar perto de um fogão, né? Ou seja, sem correr perigo, com os meus 9, 10 anos, né? Eu já comecei a conviver com esse prato, com esse e com outros. E volto a lembrar aqui que nós estamos hoje fazendo a tortilha com linguiça, mas existe uma variedade de tortilhas que se pode fazer, que vai desde o guisado, a carne moída, carne de ovelha inclusive, e pode se fazer inclusive com cabeça de ovelha assada, desfiada, que fica saboroso. Bom, uma barbaridade. Isso era uma coisa que eu ia perguntar para os jurados, porque o carreteiro, vocês falaram que os que são feitos sem a carne são adaptações, né? A tortilha, ela tem também alguma que seja o ingrediente principal, assim, o original, ou não? O ingrediente principal da tortilha é a batata, né? Então que é ela que faz a base. Isso, e aí ele tá fazendo uma versão campeira. E aí, por isso, a linguiça que ele tá usando e que dá esse contraste com a batata, que é maravilhoso. E eu quero aproveitar, ele falou muito, Marcelo, e quero ratificar aqui o que o Neto falou, que ele é um expoente da nossa cultura gaúcha, incrível. Eu fiquei muito feliz de poder essa oportunidade de conhecer o Marcelo. E como ele retomou bastante, falou bastante, e nos episódios anteriores o pessoal tem falado muito dessa relação afetiva da gastronomia e família, e o quanto isso remete, o que relembra. E essa relação afetiva da gastronomia é muito, muito bacana, né? Muito importante. E é isso que desponta a qualidade daquilo que tu vai entregar, porque você está cozinhando. Nós trabalhamos profissionalmente na área, mas lá no início, lá com 9 anos, por exemplo, quando eu comecei a cozinhar, era uma relação afetiva que você tinha com a comida, né? E isso você vai transmitindo. E ele tá levando bem isso, sabe? Ele fala com tanto entusiasmo que ele aprendeu com a avó e aquela coisa tão familiar, assim, tão dele. Eu tô bem entusiasmada, assim, tô bem com bastante expectativa para provar essa relação afetiva que ele tem com esse prato. Com certeza, é difícil a gente pensar num prato que a gente gosta muito e não lembrar de quem foi a pessoa que nos ensinou a fazer ele, ou se na nossa infância tinha alguém que fazia bastante pra gente, né? Isso é importante também. Exato. Muito bonito, por sinal, isso. Principalmente no meio rural, quando eu me criei, na época que eu me criei, ali na década de 1970, a gente convivia muito em família, porque morava todo mundo na campanha. A moradia principal era na campanha, né? Você ia na cidade para comprar coisas, fazer negócio e tal, mas a moradia era na campanha. Então eu lembro, me vem na memória agora a cozinha da estância lá onde eu me criei, e justamente a avó fazendo essa tortilha e ensinando para a minha mãe também, né? Deixa eu colocar a batata aqui na água, porque é importante, porque a batata, tem que lembrar uma coisa, a batata preteia, se ficar muito tempo descascada. A gente está picando a batata aqui, e vamos lembrar o seguinte, aqui a gente tem que picar ela, quanto menor picar, melhor, porque aí a gente vai querer que a batata fique o mais bem cozida possível. Então a gente vai fazer isso aqui, eu já posso ir ligando o fogo, que já vai ser ligeirinho. Vamos começar por essa parte aqui que é mais demorada, né? Porque depois a montagem do prato, a hora que a gente vai assar na frigideira, a tortilha é mais rápido. Marcelo, e assim, a música é o teu trabalho, mas eu acredito que também pra ti, quando tu tá cantando e tocando, seja um momento de lazer, né? Quando tu tá na cozinha, fazer refeições pra tua família, pros seus amigos, também são momentos que tu gosta bastante, que tu se sente calma, à vontade? Eu tenho a felicidade, a alegria e agradeço a Deus sempre por isso, por estar trabalhando no meu divertimento. Porque música não é e não pode ser, para quem trabalha profissionalmente, um fardo, né? Tem que ser
uma coisa prazerosa, como qualquer profissão, mas eu me refiro à música, que é uma arte, e a arte, como ela é transmitida para as pessoas, é um sentimento que é transmitido para as pessoas, nós temos que estar bem com nós mesmos para que nós possamos transmitir para as pessoas a arte mais verdadeira possível. E eu associo muito o meu jeito de cozinhar com a minha arte, que é tocar violão e cantar, porque a minha arte musical é uma arte artesanal também. Eu sou um músico autodidata, eu sou um músico que não passei por bancos de faculdade, eu aprendi tudo sozinho, né? Nas guitarreadas da vida, como vocês dizem. A minha escola de cozinha também é uma escola artesanal, uma escola muito baseada na família. Eu tenho grandes cozinheiras na família, eu tive a minha avó, que é o princípio de tudo, que me influenciou, a minha mãe, que cozinhava muito bem, e hoje eu tenho a minha sogra, que cozinha muito bem, e a minha esposa, Lucy, que é a cozinheira top, principal, é a professora. Então, sempre muito bem cercado de cozinheiras, de professoras de cozinha. Aqui, então, nós temos, só lembrando, nós temos a batata cozinhando. Se eu achasse um fogo maior para ela, vou achar um fogo maior para ela. Aligeira um pouquinho. Batata. Agora nós vamos passar para a linguiça, então. A parte da linguiça campeira. Vamos embora. Neto, conta pra gente quais são os cuidados que tu acha que ele tem que ter na hora do preparo dessa linguiça campeira. Pelo que eu entendi, que eu tô vendo aqui, ele vai tirar a tripa. Vai tirar a tripa, né, pra fritar. Então, geralmente quando a gente faz linguiça, principalmente linguiça parrejeira, essas fininhas, se for fazer assada ou frita, tem que cuidar para não colocar no fogo muito forte de primeira para não estourar a tripa. Mas como ele vai tirar a tripa ali, daí remete ao mesmo, facilita e remete ao mesmo processo que a gente falou anteriormente nos outros participantes, né? Que é de reação de Maillard, deixar ela bem douradinha. E referente à linguiça que a gente falava aqui, eu comentava que a linguiça na campanha ela tem um fator de conservação da carne. Porque quando a gente pensa numa era que não havia refrigeração, nem tampouco a geladeira, muito menos ainda o freezer, como é que eram conservadas as carnes na campanha, né? E voltando a falar sobre isso, a linguiça ela tem uma função de conservação porque quando se carneava gado e se carneava porco junto, geralmente se fazia linguiça mista, se conservava a carne em formato de linguiça e muitas vezes na banha. Na banha é uma das técnicas de conservação, é a imersão na banha. Pega a banha, bota nos tarros de banha, bota a carne num gancho, emerge ela na banha, puxa e deixa aquela banha ficar... É uma das formas que usavam também na banha. Na banha. Então, retornando ao nosso prato aqui... Eu preciso te fazer uma pergunta. Pois não. Antes de... Vou já te cortando que nós estamos em dúvida aqui. A gente viu que tu tirou as duas pontinhas da tripa. Ah, sim, sim. Por quê? Tirei para não ficar aquela sobrinha de tripa ali. Tá, mas essa tua tortilha tu vai tirar a carne da tripa ou ela fica na tripa? Eu não tiro a carne da tripa, até poderia tirar, porque na verdade quanto mais manchada ficar a linguiça para nós, melhor nesse processo da tortilha. Ficaria um guisado de linguiça, né? Mas como é uma linguiça muito fininha, depois eu vou dar um corte nela, aí tem um segredinho depois, eu vou dar um corte nela. Ah, ele vai fazer fatiado. Eu tirei a pontinha, mas eu queria uma opinião sobre isso. Não, é que quando tu tirou, eu achei que tu ia tirar a carne da tripa. Eu achei. Entendi, tá. Que tu ia tirar toda... Fazer a carne fora da tripa, por isso que eu te perguntei. Não, aqui ó, aqui como você tá vendo aí, ela tá se fritando e ela poderá estourar. Inclusive uma pontinha que a gente tá falando ali, ela já liberou aqui. Ela não se desmancha tanto assim, né, quanto aquela linguiça que a gente tem na campanha, aquela enchida artesanalmente assim, né, nas máquinas e tal, e ela é bem comum de se desmanchar, né? Então aqui nós estamos esperando um pouquinho. Enquanto espera um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir para o terceiro ponto aqui Vocês acharam que eu ia tocar uma música, né? Vou tocar também. Acharam que era isso? Eu vou para o terceiro ponto aqui da nossa receita. Lembrando do ingrediente fundamental aqui também, né? Que nós temos, que são os ovos. Então aqui a gente vai fazer aquela velha separação
É separar a clara da gema. As gemas a gente vai deixar aqui no outro recipiente. Essas cascas eu vou botar no lixo depois, todas juntas. A gente vai usar 5 ovos. Na verdade, o que vai mandar a quantidade de ovos, a quantidade de batata, a quantidade de linguiça é a panela que a gente vai fazer a tortilha, porque a panela vai ser uma espécie de forma para nossa tortilha, né? Então, daqui a pouco eu vou trazer a panela aqui. Vai ser ela que vai mandar o tamanho. Marcelo, Pois não. por que tu tá separando a clara da gema? Eu tô separando para bater depois, agora, logo em seguida, para fazer quase uma não é uma clara em neve, mas uma clara batida para dar mais corpo à parte líquida aqui que vai ficar da tortilha. Então, cuidado agora como é que tá a batata. Tá. E eu sempre pesco uma aqui para cravar o garfo, realmente conferir se ela tá se cozinhando. Ela tá, olha, já tá quase pronta aqui. Então nós estamos bem, porque a demora maior aqui é o cozimento da batata. E a linguicinha aqui também está num processo bem tranquilo. Como esta é uma linguiça fininha, ela tende a soltar menos gordura, né, que a linguiça campeira, mas a gordura que tem aqui dá para ela terminar de fritar. Se fosse uma linguiça campeira, e aqui eu posso até partir ela. E ela já está botando mais um pouquinho d'água para ficar com o molhozinho. Marcelo, se passaram 30 minutos que tu tá cozinhando, quanto tempo mais ou menos demora esse prato na tua casa pra tu fazer assim? Esse prato demora uns 45, 50 minutos. É? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora. A gente vai botar uma cebolinha junto. Eu vou usar meia cebola aqui, tá? Usar meia cebola. Talvez nem meia cebola, um pouquinho menos. A gente vai fritar a cebola naquela água da linguiça. Deveria estar, inclusive vou corrigir aqui. Deveria estar picando a cebola aqui em cima, agora sim, tá? Então você de casa aí já viu que não tem por que picar cebola dentro de um prato se tem uma tábua de madeira embaixo. E a cebola vai dar aquele crocantezinho na hora da mordida na tortilha, né? Aquela presença da cebola ajudando bastante. Aqui a gente está com a cebola picada, aproveitando a caloria, não só a caloria da panela, mas também aquela essência que ficou da fritura da linguiça. Então a cebola vai ficar escura. Aí a gente vai fritar a cebola. A gente pode usar um alhozinho também. Vamos usar um alhozinho aqui. Vamos embora. Fechando a panela. Vamos usar um alhozinho. Eu não sou dos mais, aliás, bem pouco experiente em descascamento de alho. Tá? Mas vamos lá. Marcelo, tu falou que leva mais ou menos 45 minutos. Como é que tu tá aí? O que tu tá fazendo agora? Olha, agora eu estou finalizando aqui os ingredientes mais demorados, porque agora, a partir de agora, a confecção do prato propriamente dito é bem mais rápido. Então esses ingredientes que precisam ser picados, e fritos e cozidos já estão prontos. Eu só estou complementando. A linguiça, ela se fatia normalmente por colocar ela na panela, né? Isso, exatamente. Não todas as linguiças. Depende essa linguiça mais fininha. Eu sempre me reporto à linguiça campeira, a linguiça caseira, inclusive, né? Essa que nós estamos falando aqui desde o início. Que é uma linguiça que não se desmancha assim no mas. Os chefes já elogiaram o cheiro, tá bem bom. Opa, então temos grandão, como você diz. Como é que tá se sentindo seguro? Eu tô super seguro. Então tá bom. Bom. Tá terminando pra daqui a pouquinho descantar pra gente. Olha, se eu conseguir fechar o tempo aqui, eu prometo
prometo que eu canto outra música. Ai, Então, tá bom. Eu acho que vai sobrar tempo. será? Então Eu acho. o tempo que sobrar é todo pra música. Tá bom. Bom, agora nós vamos então preparar aqui terminar de fazer o serviço aqui na linguicinha. A gente vai só cortar, terminar de cortar ela no sentido transversal, né? Fazendo aquelas rodelinhas, as rodelinhas mais fininhas possíveis. Então agora eu estou tirando a cebola aqui da panela. Obviamente que ela ficou bem pretusca, né? Porque ela fritou na panela preta e na Pretusca. panela... Pretusca é bom, né? Pretusca é boa. Pretusca é bom. Lá em Casquinha a gente fala Essa pretusca. linguagem, essa linguagem. Pra quem não sabe quem é pretusca, é preta. Bem preta. Pretusca é bem preta. Ela fritou na panela de ferro e pegou a gordura ali da linguiça. Então ela ficou bem pretinha, não tem problema nenhum. Vai dar uma incrementada boa na nossa tortilha e a gente vai colorir ela com outro ingrediente que eu vou, daqui a pouco a gente vai passar para aquele lado ali. Só terminar de picar a linguiça então. Ingredientes prontos aqui, linguiça, batata. Agora vamos para aquela parte ali que é a parte já se direcionando para o final. Essa panela aqui não vai ser mais necessária. E aqui nós vamos bater a clara do ovo. Vamos lembrar que nós já separamos. Só para ela ganhar um volumezinho, né? Não vai ser um merengue, não. E a gente também não tem muito disso. Vai se aproximando dos 45 minutos. É mais ou menos isso mesmo. É, um pouquinho mais, porque a gente aqui vai conversando. Vai Quase tu conversando. não conversa tanto, não? Hein, Marcelo? Eu vou conversar. E quase tu não conversa tanto, não? Então aqui a gente vai, ó, só para dar um volumezinho nela, porque a gente vai misturar com a gema depois. Vou pensar que isso aqui são as paredes do nosso prédio, que é a tortilha, né? A formato da tortilha. Então aqui É a uma gente já tá... tática pra engrossar um pouquinho o molho, é isso não. Isso, é uma tática para aumentar um pouquinho, né? Aqui é o tempo que o cara tiver o braço resistente. Não vamos deixar se tornar um merengue, porque até porque teria que açúcar, né? E aqui a gente vai misturar a gema, né? Misturar a gema. E vamos seguir o baile aqui, ó. Seguir misturando. Recapitulando o que nós temos então. Linguicinha pronta, aquela cebolinha pretusquinha, a batata. E aqui já temos a estrutura da nossa tortilha. Por último aqui, fechando a tampa para dar um coloridinho, a gente vai usar, não só o coloridinho, mas o saborzinho também. A gente vai usar a salsinha cortada, tá? E a gente vai colocar agora, já se dirigindo para a etapa final, e vamos misturar aqui na nossa... Vamos formar um verde e amarelo aqui, ó. Bandeira brasileira, né? É, rapaz. Agora nós vamos usar esta panelinha aqui. Eu gosto de usar essa panelinha dupla aqui, porque ela tem uma trava, né? Que faz aqui, e a gente pode fazer como a gente vai fazer agora isso aqui, ó, tá? Né, para não deixar ela grudar. Então agora é imediatamente, vamos lá. A gente vai colocar a linguicinha aqui, vamos colocar tudo aqui, né? Misturar tudo aqui, depois só jogamos na panela. Vamos lá. Toda a linguiça. E aqui nós temos a massa da nossa tortilha. E mais a cebolinha. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o óleo. Para não deixar grudar. O normal, então, é tu fazer na frigideira fria, não quente. Na frigideira fria. E aqui é com a mão mesmo que eu faço, tá? E aqui eu já vou me acusar, porque eu fiquei conversando e tinha que ter feito isso nessa aqui. Tá? Então já pode diminuir 2 pontos aí do minha nota. E aqui a gente vai colocar então num formato, numa quantidade que não fique exagerado, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ligar o fogo. E aqui nós temos a espera pelo fogo, que pode ser o seguinte, né? Pode ser uma espera assim, ó. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul.
e grita junto comigo. O que, professores? Viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, fala minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, tem cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da rua vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade não quer demais. Bom, meus amigos, aqui nós vamos então fazer essa virada aqui. Vamos rezar, orar, torcer, para que quando a gente for abrir a panela, não fique grudadito. Quase estão batendo uma hora na cozinha, essa é a parte mais tensa, né, É Marcelo? uma parte tensa aqui, né? Uma Que parte agora tensa. ou dá certo ou dá errado. Eu inclusive vou baixar o fogo aqui do programa para dar certo ou dar errado. Na verdade, o que pode dar errado aqui é esse momento do grude na panela, porque a nível de sabor, o que nós tínhamos que acertar, nós já acertamos aqui na hora de colocar. Então, Qualquer coisa tu diz que é uma tortilha desconstruída, entendeu? Tá muito Traz na pra moda, cá, tá muito na moda agora, é sobremesa isso aí. desconstruída. desconstruída. Pega uma cebolete, finaliza Tá e diz que certo. tu queria fazer uma tortilha desconstruída. E a gente recebe a boa notícia aqui, quando a gente vira a panela, ela faz um barulhinho. Desgrudou. Então, vocês... E tem como saber se tá queimando? Não, só se sentir o cheiro. Não, a gente pode dar uma espiadinha nela. Marcelo, tu botou pra hora na cozinha então, tá quase finalizando? Quase finalizando, mais 5 minutos. Agora o tempo que resta, tu vai aproveitar pra enfeitar o prato. Mas Sim. só pra nós entendermos, Pois não. tu tem 2 empratamentos, né? Essa aí é uma e tu vai fazer mais outra. Isso, vou fazer mais outra. Tá. Exatamente, com essa, senão não vai te sobrar isso aqui. Sim, não vai sim, sobrar. sim. Num ato de desespero, a gente pode dar uma batidinha e vai virando e vai olhando assim, sem mostrar para os professores. Tomatinho italiano que nós temos aqui na nossa cancha, dar uma lavadinha nele. E vou usar aqui para seguir o enfeite do nosso prato, que eu acho muito importante, o visual. Ele vai decorar com pimenta. Acho que é tomate. Ah, é Tomate salsinha. Tomate salsinha. italiano. Aquele ali é paulista. Pois é, não entendi porque ele disse que era tomate italiano. Aquele é paulista. Aquele. Não, foi Não, plantado aqui no italiano. Rio Grande do Sul. Foi colhido aqui. Então aqui eu já estou desligando o fogo, tá? Desliguei o fogo. E aqui a gente vai ver o produto que resultou da nossa tortilha. Ela não ficou o formato como gostaríamos que tivesse ficado, tá? Em função dos pontos que eu perdi, inclusive. Tomara que não. Tomara que tenha compensado com a música que eu toquei, né, tia? Realmente. Tá? Mas ela desmanchou um pouquinho, na verdade, porque faltou um Hein, pouquinho Marcelo? de... Tu tá. Eu vi que tu tá raspando. É porque tu não colocou o óleo desse Porque lado eu aí? coloquei o óleo em um lado da forma, Tá, entendi. nessa forma aqui. Entendi. Na outra, Outra deu não pegou. tempo de salvar Entendi. a minha reputação. Teve uma falha nossa nesse processo todo aí, que foi a colocação do azeite em uma das panelas, porque ela é uma panela dupla, é uma panela que se fecha, né? Duas panelas que se fecham, para que a gente possa fazer essa virada da tortilha dentro da panela, sem usar qualquer outro tipo de pá ou de colher. Só que esse é um momento que a gente tem que ter muito cuidado de não esquecer, que é colocar o azeite, fazer aquela unção da panela ali com o azeite na mão, e eu simplesmente esqueci de fazer em uma das panelas. E quando a gente esquece, obviamente que vai grudar, né? Sempre gruda na panela e aí... Então agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Que é... Ai, que maravilha. E ela... Vocês vão rir, né? Não, vai no esquema Não desconstruído. esquenta, porque eu Desconstruído. fosse fazia assim uns cortes e fazer conta que é desconstruído. Desconstruída. Tá, bom.
deu uma grudada gauchona aqui na nossa panela. Gauchão. Tá? Mas eu já expliquei o que aconteceu. Então, se for fazer em casa, tenha muita atenção para untar as duas formas com óleo, né, Mas tu tem a chance agora, ó, da segundo prato. ó. do segundo prato, me refazer, me recompor. Claro. Tá? E aqui está o nosso prato saborosíssimo, porém feinho, mas saboroso. E agora nós vamos usar o restante da massa que nós fizemos para a nossa segunda tortilha. Marcelo, tu ainda tem 20 minutos na cozinha, vai dar tempo de finalizar a tua segunda tentativa? Espero que segundo sim, prato? espero que sim. A gente vai ligar o fogo então e vamos controlar. E neste momento dá para fazer inclusive a segunda parte da música Querência Amada, que eu vou convidar todo mundo para cantar comigo assim, ó. Terra de flores da cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande, de cantos, torrão gaúcho, morrer por ti, me luxo, querência amada, planícies, serras, dos braços que me puxa da linda mulher gaúcha, de dentro da minha terra. Epa! Eu fiquei nervoso, o que me salva é a minha, a minha certa experiência de estar na frente do público, estar na frente das pessoas, né? Que a gente tem um certo domínio dos palcos, né? Então, nessa hora eu me socorri da minha experiência de palco para contornar os erros, porque na minha atividade musical também às vezes acontecem erros, né? Às vezes a gente erra uma letra de uma canção cantando, enfim, e a gente fica pior quando a gente quer remendar por um jeito ou por outro, né? Então a gente tem que dizer, ó, pessoal, tá errado, agora eu vou fazer o certo, ou simplesmente tá errado e tá errado. E aqui nós já estamos nos dirigindo para o final desta etapa e as notícias não poderiam ser melhores aqui. Ó. O visual, que agora ficou como eu gostaria de ter apresentado aquela primeira ali. Mas daí talvez tem 15 minutos, um pouquinho menos. Agora já está se encaminhando para Agora, a finalização do prato, para o enfeite. agora nós temos... Não vamos levar mais do que 1 minuto aqui para terminar. Já vou mostrar aqui o formato que ela ficou. E aqui então a gente vai... Seria isso aqui, certo de fazer. E aí ela vai ficar como a gente gostaria que tivesse ficado, como é a tortilha espanhola convencional. E o que vocês acham que vai ficar tão gostoso quanto bonito com esse segundo prato? Vamos ver, eu acho o sabor a princípio vai ser o mesmo, né? Porque ele usou a mesma composição que ele tinha naquela... Na desconstruída. na Cuba. Não. Mesmo tempero, Então, claro. Dividiu, né? Dividiu, a então o massa. sabor eu acredito que seja O o mesmo. sabor é o mesmo. Né? E o sabor principal, assim, desse prato, será que o destaque vai para a linguiça? Eu acho. Vamos ver. Pode ser. Pode ser, vamos ver. A linguiça é Opa, mais, é a composição mais deveria forte. ser- né? Deveria ser a linguiça. É o mais né? forte, né? É o mais que- forte. Então agora chegou a hora do Marcelo apresentar o prato dele para os jurados e ele vai reforçar um pouquinho qual foi a iniciativa, por que ele escolheu esse prato. Eu escolhi a tortilha de linguiça campeira, porque é um prato de muito carinho que eu tenho com esse prato, da minha memória de infância, onde a minha avó me ensinou a fazê-lo. E acima de tudo porque é um prato que é simples e ele pode ser feito com o que temos em casa, né? Essencialmente a linguiça, para caracterizar esse que a gente está chamando aqui de tortilha com linguiça campeira. Eu espero que, senhoras e senhores, A tua ideia é que a gente coma junto
Isso, que coma o tomatinho e a salsa, se for a gosto Do freguês. do freguês, né? André, o que você acha dela? Qual foi a tua primeira impressão? Então, a tortilha, ela é um prato, assim, né? Você come e mesmo que ele sirva como acompanhamento, ele satisfaz bem, né? Eu normalmente faço ela com a batata crua, mas os mesmos outros processos, né? Pois não. E aí com a batata rosa para não soltar tanta água. Eu gostei, assim, eu gosto de usar a linguiça porque ela super casa com batata, né? É excelente, assim, é um casamento perfeito. Eu achei um pouquinho sem sal, porque a batata puxa muito, talvez, colocar o sal no cozimento da batata para levantar, sabe? A gente tem que ter esse cuidado, assim, Tá. com o sal para alimentação, mas o sal levanta muito, né, o sabor do prato. E talvez eu colocaria um pouquinho mais de cebola, um pouquinho mais de pimenta, mas assim, ela tá muito saborosa, assim, muito gostosa a ideia, e o tomatinho traz, né, uma acidez ali, uma refrescância, eu gostei. Obrigado. Gostei mesmo. E o que a gente comentou anteriormente sobre se sobressair o gosto da linguiça, cumpriu esse papel? Como é que foi? Eu acho que talvez ele reforçou bastante ali a questão do tipo de linguiça que ele teve acesso, né? Talvez um outro tipo de linguiça traria um pouco mais, porque a batata, ela é um tubérculo que rouba sabor de tudo, né? Então, talvez uma linguiça um pouco mais potente de sabor teria, talvez ajudado até no sal, né? Teria destacado um pouco melhor, mas ela tá bem equilibrada, assim, bem gostoso. Não só a batata, mas quanto o ovo, né? A A rouba, mistura exato. do ovo com a batata rouba o sal. Eu gostei muito. Também concordo que a Andrea disse que se tivesse ter dado uma linguiça mais campeira, verdadeira linguiça, ela teria um outro sabor, sabor original mesmo, bom, né? Para mim faltou um pouquinho de tempero, Marcelo. Talvez sal, talvez pimenta, talvez cebola, acentuar mais o tempero. Mas está perfeito, comeria todo com certeza, né? E eu acho que eu concordo contigo que ele é um acompanhamento, mas também é uma refeição. Pelo É. ingrediente. Com certeza, é uma refeição do tamanho que você viu aqui, é uma refeição, com certeza. Eu também achei muito bom, mas também concordo que poderia ter usado mais, ter largado mais uma cebola, uma pimenta, porque tu usou bastante ingredientes que eles por si só já têm sabor, que é a batata, o ovo, a própria linguiça. Mas eu acho que nesse tipo de prato, assim, como ele era o prato principal hoje aqui pra gente, acho que poderia ter usado mais, ter aproveitado e explodido ele de sabor na hora de tu finalizar ali a tua massa, né? Incluindo. Botar uma pimenta, entendeu? Qualquer sabor que fugisse um pouco, assim, do sabor do ovo, da batata. Mas assim, ficou que nem eles falaram, né? Os jurados falaram. Ficou saboroso? Ficou bem saboroso. Mas como é uma competição e tu vai estar degladiando com outros competidores, eu acho que tu poderia ter usado um pouquinho mais. Inclusive, quando tu disse assim, vou botar pouco sal, porque a linguiça já tem sal, ali, essa linguiça não é, a gente conhece, essa linguiça não é tão salgada, né? Então, mas eu acho que normal, ficou bom. Eu gostei muito, como eu disse, eu comeria, claro que, vou te dizer que seria mais sal e mais pimenta, seria mais saboroso. Mas a proposta é muito boa, a proposta é muito boa. Ele apresentou a ideia que ele queria. Tá de parabéns. A boa essa Exatamente. refeição. Tá de parabéns. Amigos, Tá de obrigado. parabéns. Desculpa A alguma gente que coisa aí. agradece. Obrigado. Aquele momento é o momento que o batimento cardíaco vai lá em cima, né? Porque a gente está ali na frente dos jurados. Voltando a falar da minha atividade profissional, eu sempre fui muito julgado por júris de festivais de música, onde eu apresentei minhas músicas e apresento ainda minhas músicas, então eu tenho uma certa experiência em estar na frente de um júri, mas não como cozinheiro. Participar do Baita Chef 2023 para mim é uma realização muito grande, foi uma expectativa muito grande, fiquei várias noites sem dormir,
sonhei que estava aqui, porque é uma experiência única, a primeira na minha vida, que eu me apresento como cozinheiro. E quero agradecer o convite e dizer para o pessoal aí que está assistindo a gente que vai ser um Marcelo Caminha diferente saindo aqui hoje dessa experiência. E foi uma experiência maravilhosa, foi um grande momento que a gente está passando aqui, junto de todas as pessoas da equipe de produção. Fora os contratempos ali nas panelas, o Marcelo conseguiu entregar o prato dele no tempo certo e agradou os nossos jurados. Vocês podem continuar acompanhando tudo na TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET, no Jornal Impresso e também nas redes sociais e no site do Diário. E no próximo episódio temos um novo participante. O Alex Zahan vai fazer pra gente um escondidinho de pinhão com costela. Vamos ver como é que vai ser? Até o próximo programa. Tchau! Se nenhum tiver bom, a gente não, mas vai dar sorte, eu sou um cara de sorte. Uma técnica nova aqui que eu inventei, ó, esse aqui também, tá? Meu Deus do céu. Uma coisa eu aprendi, hoje não é o dia pra jogar na Mega Sena, né? Eu não tô com muita sorte. Patronato Shopping apresenta Baita Chefe. Patrocínio Delivery Much, farinha de trigo Marines, arroz Rei Arthur, apoio Risoto Gourmet, Rede Super e San Esteban Santa Maria.